Bem, vamos lá resolver esse problema aqui. Esses problemas que eu vou resolver de regra de três composta é de um jogo que eu fiz para os meus alunos do reforço. Mas ele vale tanto para quem vai fazer concurso, quanto para as crianças que estão aí na escola estudando regra de três composta agora. Então vamos ler esse primeiro aí. Eu vou resolver na ordem. As cartinhas têm um número cada, tá? Então vamos lá. Ó. 2 operários, após 8 dias de serviços, receberão R$ 4.000. Se 5 operários trabalham por 12 dias, quanto será o valor recebido? Então, a lógica, né, da gente pensar aqui é sempre o seguinte: você vai colocar o que você precisa e o que você produz, tá? O que eu preciso nesse problema aqui? Eu preciso de 8 dias de trabalho, certo? E 2 operários. O que eles produzem ou recebem? O verbo, né? Tipo assim, o resultado do negócio é R$ 4.000, beleza? Aí, olha só, 5 operários, que é a segunda opção aí, trabalhando por 12 dias, correto? Aí, qual que vai ser o valor recebido? A gente vai colocar o X do lado de cá, porque vai ser o que eles produzem, entenderam? É isso aí, agora é só fazer a multiplicação no tobogã da Xuxa, beleza? Então, vamos lá, ó. 8 vezes 2 vezes X é igual a 4.000 vezes 5, faltou um zero, né? Vezes 5 vezes 12. O que nós vamos fazer aqui para facilitar a nossa vida? Bem, eu posso dividir esse 4.000 por 8, não é? Vai dar 500, porque 40 dividido por 8 é 5. Então deu 500 aqui. Beleza? Posso dividir esse 12 por 2, que vai dar 6. Então vai ficar 500 vezes 5 vezes 6. Beleza? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 500, como que a gente faz essa conta? Fica 30 vezes 5, não é? 30 vezes 5 é 150 com mais 2 zeros do 500. Então ficou R$ 15.000. Beleza? Que é a alternativa da letra B. Tranquilo? Mel na chupeta demais, né? Vamos agora para a segunda. Aqui, ó, que é da impressora. Deixa eu ler aqui. Uma impressora trabalhando continuamente emite todos os boletos de pagamento de uma empresa em 3 horas. Havendo um aumento de 50% no total de boletos a serem emitidos, 3 impressoras iguais à primeira, trabalhando juntas, poderão realizar o trabalho em 1 hora e. Observe aqui, ó, 1 hora e. A gente, vamos supor, se deu 1 hora e 30, você vai responder letra A, 30, entendeu? É isso aqui que o problema vai falar. Vamos jogar aqui no X da Xuxa, né? O que a gente precisa na primeira linha do problema? A gente precisa de uma impressora, certo? 3 horas para emitir todos os boletos, correto? Quando fala todos alguma coisa, mas não dá o número, a gente trabalha com o número 100 ou com o número 1, do jeito que você quiser e que você achar que fica mais prático, tá? Você só tem que ser coerente na segunda linha. Então vamos dizer aqui que a produção seja de 100. Esse 100 surge de 100%, que é o total da produção, ok? Havendo um aumento de 50% no total de boletos. O número 100 aumentado de 50%, ele vira 150, por isso que é sempre inteligente utilizar o 100 aqui, tá vendo? No total de boletos a serem emitidos, 3 impressoras iguais, então agora eu vou usar 3 impressoras, certo? Trabalhando juntas, poderão realizar o trabalho em 1 hora e. Esse 1 hora e aqui, ele pode te confundir, mas a gente vai usar o tempo como se fosse um X aqui, porque é uma coisa que eu preciso, certo? Lembrando que no final a gente vai ter que interpretar esse X, ok? Vamos multiplicar cruzado, olha. 1 é elemento neutro, você não precisa escrever. Vai ficar 1 vezes 150, aqui ó, desculpa, 3 vezes 150, é igual a 100 vezes 3x. 100 vezes 3x, beleza? A gente corta esse 3 com esse 3, corta esse 0 com esse 0 e vai ficar simplesmente que x é 15 dividido por 10, né? Eu divido aqui, ó, peraí. Aqui dá por 5, não dá? Fica 3. E aqui por 5 fica 2. E 3 dividido por 2, né? Porque esse 2 vai passar pro lado de cá dividindo, vai ficar assim, ó. É igual a 1,5. Beleza? Qual que é o lance aqui, ó? 1,5 horas. 1,5 horas é 1 hora e meia, certo? 1 e meia. E 1 hora e meia é 1 hora e 30 minutos. Correto? Que é a alternativa da letra A. Mas o que o problema quer que você faça? Que você marque 1 hora e 50 na letra E. Entendeu? Por quê? Porque a gente costuma confundir hora com sistema decimal. Hora não é decimal. Beleza? Vamos só fazer um parêntese aqui, ó. Por que hora não é decimal? Porque os números decimais, eles pulam de 10 em 10, tipo as grandezas de metro, olha. 10 metros é um decâmetro, certo? 100 metros é um hectômetro. 1000 metros é um quilômetro, certo? E assim vai. Essas grandezas são decimais. Já grandezas de tempo, grandezas de ângulo, por exemplo, também, elas não são decimais, porque elas variam de 60 em 60, que são, no caso, os segundos para os minutos, dos minutos para as horas, de 24 em 24 para ser de hora virar dia, 7 em 7 dias. Tá vendo que não existe uma regularidade
com o número 10, então não é decimal. Então a gente não pode trabalhar ignorando essa vírgula aqui, pensando assim, ah, vírgula é 50 esse número aqui. Não, tá? A gente tem que fazer, no caso, uma espécie de regra de 3 de novo, tá bom? Porque esse 5 aqui significa 50% de uma nova hora, beleza? Então, 50% da hora é 30 minutos, tá? E se fosse, por exemplo, isso daqui, olha, deu 1,4 horas, o que você ia fazer? Isso aqui é quantas horas e quantos minutos, certo? É 1 hora e quantos minutos? O que você vai fazer? Você pensa o seguinte, ó, 100% da hora é 60 minutos. Então, esse 4 aqui, né, significa 40%. Opa, tem que pôr do lado de cá, porque na porcentagem eu escolhi um pouquinho, né? Então, aqui vai ser x. Você vai multiplicar cruzado, vai ficar 60 vezes 40, é igual a 100 vezes x, corta os 2 zeros que dá pra cortar aqui, 6 vezes 4, 24. Então, é 1 hora e 24 minutos, certo? Olha a diferença, 1,4 horas é 1 hora e 24 minutos, tá? Porque aqui tá no sistema decimal e aqui tá no sistema de minuto para segundo, de hora para minuto, certo? Então, muito cuidado, é uma pegadinha que os concursos amam de paixão pegar a gente, tá bom? Cuidado. Tempo é perigoso, beleza? Vamos para a terceira agora, que é essa aí do guardinha, não é? Um guarda em serviço percorre 22 quilômetros em 2 dias, andando 3 horas por dia. Vamos montar essa frase primeiro. O que que o guarda faz, né? Ele percorre 22, então eu vou colocar 22 como se fosse a produção dele, não é? Em 2 dias andando 3 horas por dia, beleza? Agora vamos continuar lendo aqui, ó. Se ele passar a andar 4 horas por dia, então agora ele vai andar 4 horas por dia, mantendo o mesmo ritmo anterior, em quantos dias ele percorrerá 396 quilômetros? Então, eu quero saber em quantos dias. Dias é o que eu preciso, né? Uma coisa que se gasta. E aqui, 396 quilômetros é o que ele vai produzir no final das contas, beleza? Olha só, um detalhe que alguns alunos me perguntam, professor, mas aqui vamos supor você pôs dia, e aqui dia foi aqui. Não tem problema, as coisas só tem que ficar à esquerda ou à direita, entenderam? À esquerda ou à direita do X da Xuxa. Se você troca a posição aqui, não faz diferença, porque é uma multiplicação e a ordem da multiplicação não altera o produto. Então, né, só a gente lembrar isso daí. Deixa eu arredar só um tiquinho pra cá, pra gente poder ter um espaço aqui. Vamos lá, nós vamos multiplicar de novo, vai ficar 3 vezes 2 vezes 396. É igual a 4 vezes x vezes 22. Nós não temos números muito bonitos aqui não, né? Mas, preste muita atenção, amiguinhos. Olha só como que é importante saber a regra de divisibilidade. Aqui vai dar 11, não é? Aí, olha só, esse número aqui, 396, se eu somar as casas ímpares, porque essa aqui não é a primeira casa, segunda casa, terceira casa. Se eu somar as casas ímpares, vai dar 9, concorda? E aqui a casa par, que é a casa do meio. Não é que o número é par, entenda, a casa é par. O 9 tá na casa 2, então ele é casa par, né? Se eu subtrair as casas ímpares somadas pelas casas pares somadas, deu 9, menos 9 aqui. E esse resultado der 0, o número é divisível por 11. Entenderam? Volta um tiquinho o vídeo aí, que é importante saber regras de divisibilidade. Por que que é importante? Porque você já vê aqui como que você vai fazer seu mão de tesoura. Entendeu? Esse número 11 aqui que deu, não é à toa. Eles não jogam números inúteis no problema, porque olha a resposta é um número inteiro. Então, tudo vai cortar aqui, entendeu? Então, vamos lá. Ó. Se eu pegasse 39, vamos fazer essa conta, 396 por 11, né? Se eu pegasse 39 para dividir por 11, daria 3 e dá 33. Para 39 sobra 6, 66 por 11 é 6. Então, eu vou cortar esse 396 por 11 aqui, ó, e vai ficar 36. Olha que maravilha. Esse 4 com 36 dá 9. Ficou só um x do lado de cá. X é igual a 9 vezes 3, x é igual a 27. Beleza? Você não fez nenhuma multiplicação antes de fazer todas as divisões. Por quê? Porque você é uma pessoa esperta, inteligente, não aumente seus números para poder errar depois, não é? É isso que é a nossa tese de vida. Nós vamos dividir primeiro para depois multiplicar. Bem, vamos lá. Segunda parte aqui, tive que parar de gravar que deu um erro. Um veículo percorre 5/8 de uma estrada em 4 horas a uma velocidade média de 75 km por hora. Para percorrer o restante dessa estrada em 1 hora e 30 minutos, ou seja, 1 hora e meia, né? Lembre-se que a gente vai usar os números aqui em decimal. 1 hora e 30 minutos é 1 hora e meia. Beleza? E aqui, olha, vou fazer uma coisa melhor. Tá vendo esse 1,5? Se eu quiser transformar ele em fração, ele vira 15 décimos. Tá vendo? Que eu vou ter que andar uma casa aqui para a direita com a vírgula. Então, eu divido em cima e embaixo por 5, vai ficar 3 sobre 2, beleza? 1 hora e meia ou 1 hora e 30 minutos é a fração 3 meios de hora, beleza? Só para facilitar os cálculos, vocês vão ver que faz todo sentido.
Aí se ele fizer com esse tempo, né, qual que vai ser a sua velocidade média do restante? Tá vendo aqui, ó, para percorrer o restante. Então vamos lá. Olha só. Esse tipo de problema que envolve distância e velocidade, eu prefiro fazer utilizando mais, tipo assim, a física do que essa regra de 3 aí do jeito que eu ensino, tá? X da Xuxa, eu acho mais fácil, porque o tempo e a velocidade são inversamente proporcionais, então aqui fica mais fácil fazer assim. Pensa o seguinte, ó, a distância é a velocidade vezes o tempo. Ele fala o quê? Que foi percorrido 5/8 da distância, certo? A uma certa velocidade em um tempo. De acordo aqui com o problema, ele gastou 4 horas, tá vendo aqui, ó? Eu peguei, aqui o tempo é 4 horas e a velocidade média era 75 km por hora. Aí eu passei esse 8 que estava dividindo o D pro lado de lá multiplicando e o 5 que estava multiplicando pra cá dividindo, beleza? Aí vai ficar assim, ó. Esse 75 dividido por 5 é 15, beleza? 15 vezes 4 é 60, beleza? Aí virou 60. 60 vezes 8, ó, 6 vezes 8, 48, e coloca o zero do 60. Então a distância era 480 quilômetros, beleza? Aí ele foi e falou assim, qual que vai ser a velocidade média do restante para fazer em 1h30? Então olha só, o restante, para pensar comigo aqui, se você fez 5/8 da distância, o que resta é 3/8. Você dividiu uma pista em 8 partes, aí você vai lá e fez 5, então resta 3. Então o restante é 3/8 da distância, a fração complementar de 5/8, 3/8. Então, eu vou fazer aqui quanto que é 3/8 de 480. Certo? Ó, 48 dividido por 8 é 6. Aí ficou 60, né? Se eu dividir aqui. 60 vezes 3, 180. Então, como distância é velocidade vezes tempo, o que eu faço? Eu pego esse tempo, que está multiplicando a velocidade, passo pela ela dividindo. Tá vendo? Ele veio para baixo. Então, a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Ok? Então, a minha distância é 180, que eu acabei de achar aqui, dividido por tempo, que é 1h30. Né? No começo do problema eu expliquei que a gente ia transformar em fração. E o que a gente faz quando a gente divide um número por uma fração? A gente conserva o numerador e multiplica pelo inverso do de baixo. Né? A gente inverte a segunda fração, divide uma fração pela outra, conserva a primeira, lembrando que aqui embaixo tem 1, não é? E multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 3/2, vira 2/3. Aí ficou mel na chupeta, ó, porque 180 por 3 é 60 e 60 vezes 2 é 120 km por hora, beleza? 120 km por hora, letra D de dado. Muito mais simples fazer cálculo assim do que usar número decimal, ok? Vamos aqui pra cima agora. Peraí, acho que é essa, né? A próxima, ó. A impressora X, esse problema aqui também é um problema interessante, tá? Eu vou utilizar essas transformações de fração. A impressora X é capaz de tirar certo número de cópias de um texto em 1 hora e 15 minutos. Então, pausa aqui comigo e pula pra cá, ó. 1 hora e 15 minutos. O que é esse 15 minutos? Você concorda que a hora tem 60 minutos, não é? 15 minutos, ó, é 1/4 da hora, certo? Aqui, ó, 15, 30, 45, 60, não é o relógio? Então, isso aqui é 1/4 da hora. O que é a fração 1/4? É 0,25. Então, em decimal, eu posso dizer o seguinte, 1 hora e 15 é 1,25 horas, beleza? Porque é 25%, né? 15 aqui é 1/4 de hora, que é 60. Então, olha só, isso aqui eu tenho que andar 2 casas com a vírgula, né? Para virar um número inteiro, então fica 125 por 100. Porque a quantidade de casas que eu ando com a vírgula, eu vou jogando zeros no denominador, né? Então ficou 100. Se eu divido em cima e embaixo por 25, 125 por 25. Pensa, você tem R$1,25, não são 5 moedas de 25? E R$1 não são 4 moedas de 25? Então dá a fração 5/4. Então é isso que eu quero colocar na cultura dos meus alunos. Trabalhar, tirar esses números malditos aqui e colocar fração. Então é 5/4 de hora, beleza? Então, de funcionamento ininterrupto. Então, basicamente o que tá falando aqui é o seguinte, você precisa de 5/4 de hora para fazer uma produção de 100%, que é o X lá que ele fala, uma produção X qualquer, tá? Ele quer te confundir, como se fosse pra você pôr um X aqui, um Y aqui, você não tem que fazer isso. Quando ele fala uma produção X, é 100% de uma produção qualquer, beleza? Vamos ler a segunda frase do problema. Ó, a impressora Y tem 75% da capacidade de produção da X. Pausa nesse 75% aqui e vem pra cá. 75% é isso aqui, ó, 75 dividido por 100. Você divide em cima e embaixo por 25, vai dar quanto? Vai dar 3/4, né? Porque 75 é 3 moedas de 25. E R$1 são 4. Então, aqui, o que você tem? A gente tem 3/4 da capacidade da impressora X, vai ser a impressora Y, entendeu? Então, olha só, o que eu coloquei aqui? Ela tem 3/4 da capacidade
dá x, né? Que eu vou pôr x. Beleza? Aí, olha só. E para tirar metade do número de cópias, né? Quanto tempo que ela precisa? Vamos ler o problema aqui de novo, ficou muito confuso. Ó, a impressora Y tem 75% da capacidade da produção da X. Beleza? Então, eu vou pegar 3/4 da capacidade da produção da X, vou multiplicar pela X aqui, e para imprimir metade, né, das cópias. Então, se a gente tinha 100 cópias ou 100%, a gente quer só 50 ou 50%. Beleza? Olha só, utilizando as frações aqui vai ficar muito mais simples do que fazer com números decimais, tá? Então, olha só, eu vou multiplicar aqui no tobogã da Xuxa, vai ficar 5/4 vezes 50 é igual a 100 vezes x vezes 3/4, que eu troquei para x. Poderia ser y, qualquer variável, tá? Só para ficar fazendo mais sentido. Então, olha só, vamos lá. Esse 100 eu dividi com 50, deu 2, beleza? Aí, o que eu fiz? Eu cortei esse 4 aqui com esse 4 aqui. Tá vendo? Malandramente, eu escolhi transformar em fração porque eu vi que o 3/4 e o 5/4 ia cortar, entendeu? Você tem que ser malandro na matemática para cortar os números. Eu acho que essa é a maior habilidade de quem é bom em matemática, assim, que um aluno deve ter, vamos dizer assim. É saber cortar os números, entendeu? Então, olha aqui, ó. 2 vezes 3 é 6. Esse 6 que está multiplicando o x passa para cá dividindo. Então, o x é 5/6. 5/6 do quê? Da hora. Não é isso aqui, não é tempo que eu tô querendo? Então, olha só. 5/6 na hora é 50 minutos. Por quê? Porque a hora é 60 minutos. Então, se você pega esse 60, divide por 6, não dá 10. Multiplica por 5, não dá 50. Então, isso aqui, letra A, 50 minutos, tá? Acho que essa é a melhor maneira de explicar trabalhando com frações. Tranquilo? E por último, mas não menos importante, esse aqui é mais clássico, tá? E é mais fácil também visualizar no X da Xuxa. É o seguinte, segundo previsões da divisão de obra de um município, serão necessários, eu preciso de 120 funcionários para construir, aqui ó, 600 metros de uma estrada em 30 dias. Então eu preciso de 120, 30 para produzir 600, ok? Sabendo que o município poderá disponibilizar apenas 40 funcionários, certo? Então é uma coisa que precisa para a realização das obras. Os primeiros 300 metros da estrada, olha aqui, ó, 300 metros é a produção, né? Estarão concluídos em quanto tempo? X, né? Aí aqui, essa foi muito simples, a mais fácil de todas, eu acho. Só multiplicar no X, beleza? Aí vai ficar 120 vezes 30 vezes 300 é igual a 40 vezes X é 600, beleza? Vamos fazer os cortes aqui comigo, ó. Nós temos 3 zeros do lado de cá e 3 zeros de cá. Uma coisa que os alunos me perguntam, professora, eu posso cortar só o zero? Sim, você só pode cortar porque é zero, entendeu? Como se fosse aqui fosse 5, 5 e aqui fosse 5, 5, você não poderia cortar, só o zero, beleza? Agora, olha só, aqui não é 6, dá pra dividir por 3, não dá? Fica 2 do lado de cá, beleza? Aqui é 120, dá pra dividir por 4, não dá? Vai dar 30, beleza? 30 dá pra dividir com esse 2, não dá? Vai ficar 15. Beleza? Aí ficou 15 vezes esse 3 aqui, que foi a única coisa que não cortou do lado de cá, né? Então ficou 45, beleza? 45 dias, letra A.